Olá, boa noite. Boa noite. Piora a crise no abastecimento de oxigênio nos hospitais de Manaus. O governo do Amazonas decreta toque de recolher e envia pacientes com Covid-19 para outros estados. E você vai ver também. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz a prefeitos que a vacinação contra o novo coronavírus deve começar na quarta-feira que vem. Prefeitura de São Paulo marca a volta às aulas presenciais para o dia 1º de fevereiro. As escolas vão funcionar com capacidade reduzida. E você vai saber por que a pandemia fez diminuir a quantidade de raios na capital paulista. Em menos de 24 horas, um cabo da Marinha e um policial civil foram mortos em 2 tentativas de assalto no Rio de Janeiro. Já chega a 4 o número de agentes de segurança mortos este ano no estado. A família do cabo da Marinha, Israel Correia, busca forças para superar a perda. O militar de 28 anos foi morto ontem à noite em Madureira, na zona norte do Rio. Não temos rancor, não temos ódio, fica tristeza pelo filho maravilhoso que Jael, sempre foi, dedicando-se à área da música e tendo lá o seu objetivo também militar, que era interesse dele. Israel estava no carro com 2 amigos. Eles voltavam de um curso de formação de sargentos quando homens armados em uma moto anunciaram o assalto. Com o susto, o cabo da Marinha acelerou o veículo e os criminosos atiraram. O militar foi atingido na cabeça e não resistiu. Estava mexendo no celular, eu e os bancos de trás. Ele só ouviu um tiro, o Israel caindo, sangrando. Acabou pisando no acelerador, estava encostando no meio fio aqui da estação. Aí eu consegui sair do carro. Além do sonho de se tornar sargento, Israel também se preparava para o casamento marcado para o próximo ano. Muito religioso, ele era o vocalista de uma banda na igreja. Ele é um músico de mão cheia, guitarrista, violonista. A gente tinha um conjunto, na igreja, a gente participava do departamento jovem. E ele compôs uma música no ano passado e nós gravamos essa música. Coração muito bom, cara sempre disposto, alegre. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança para identificar os autores do crime. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$5 mil para quem der informações que levem aos criminosos. Israel é o 4º agente de segurança morto no Rio em 2021. Ontem à tarde, o policial civil Rodrigo Costa, de 37 anos, também morreu em uma tentativa de assalto em São Gonçalo, na região metropolitana. Um circuito de segurança registrou a ação. Nas imagens, 2 homens saem de um carro branco e anunciam o assalto. Rodrigo reage e há troca de tiros. Um dos bandidos volta para o veículo branco e o outro assume o carro do policial. Instantes depois, a esposa do agente sai do automóvel com uma criança no colo. Elas não se feriram. Rodrigo foi atingido no peito, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Um dos criminosos também morreu e o outro foi preso. A polícia está em busca do 3º homem que conseguiu fugir. Está preso o maior ladrão de bancos do país. Davi Marques dos Santos, de 45 anos, foi capturado em Limeira, no interior de São Paulo. Ele é conhecido como assaltante fantasma e estava foragido desde 2014, quando foi resgatado do Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha, na região metropolitana da capital paulista. O criminoso é apontado como um dos envolvidos no roubo milionário a uma agência do Banco do Brasil no final de novembro de 2020, em Criciúma, Santa Catarina. Davi também teria participado de roubos de malotes nos aeroportos de Blumenau e Viracopos, em Campinas. Em Minas Gerais, os bombeiros continuam as buscas pelas vítimas do caminhão que despencou de uma ponte e caiu dentro de um rio. 4 pessoas morreram. Os bombeiros tiveram dificuldade para realizar os trabalhos por causa da água escura do rio Piracicaba, que tem 20 metros de profundidade. Um guincho ajudou a puxar o caminhão. Os corpos de 2 vítimas foram localizados no final da manhã dentro do veículo e os outros 2 do lado de fora no final da tarde. 4 funcionários da empresa de infraestrutura KC Alves estavam no caminhão. O veículo era alugado e, segundo a empresa, tinha passado por uma manutenção há cerca de 2 semanas.
O acidente ontem à tarde aconteceu na mesma ponte onde um ônibus despencou mês passado, matando 19 pessoas, próximo à cidade de João Monlevade, na região central de Minas Gerais. O coletivo caiu na linha férrea que passa debaixo da ponte. A altura aproximada é de 35 metros. Após 6 anos de convivência com a família adotiva, uma menina que vai completar 9 anos de idade terá de voltar para a casa da avó. A Justiça de Minas determinou que a criança seja entregue para a família biológica. A menina foi adotada aos 3 anos de idade em Belo Horizonte. De lá para cá, são quase 6 anos de convivência com os novos pais. Momentos que estão registrados em fotos. Vai com calma. Com calma. A minha filha é alegre e é muito querida. Vários passeios nós fizemos, finais de tardes, nas pracinhas, pudesse se divertir, correr, pega-pega, até pique-esconde na pracinha. Só que a adoção virou uma disputa judicial e a decisão é de que a criança volte a viver com a avó biológica. Caiu como uma bomba. Né, que se não se espera, o cidadão médio normal que cumpre as regras, que anda na lei, que joga limpo as regras da adoção dentro e fora do processo, ele não espera jamais, depois de 6 anos de convivência, que a justiça dê essa rasteira. A determinação é do Tribunal de Justiça de Minas. A decisão, já em segunda instância, foi em novembro do ano passado. A família adotiva entrou com recurso que será julgado em fevereiro. Foi a avó paterna quem pediu a guarda da neta. Tentamos por vários dias contato, mas ela não atendeu nossas ligações. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. O advogado dela também disse que não vai comentar sobre o caso. Por envolver uma criança, o caso corre em segredo e por isso a justiça não pode entrar em detalhes. O processo foi submetido a inúmeras avaliações. Foram emitidos relatórios por psicólogos e assistentes sociais do próprio judiciário que atestavam a grave violação de direitos dessa criança e que o seu melhor interesse estaria resguardado junto à família adotiva. E enquanto aguardam uma decisão, tanto a família adotiva quanto a biológica convivem com a incerteza e esperança de um final feliz. Não é mais a escolha da justiça, não é mais a escolha do Manuel e da Carolina, é a escolha da minha filha. Ela tem direito de ser feliz, ela tem direito de recomeçar. Eu espero justiça de todos os tipos. A justiça do afeto, a justiça do amor, a justiça do cuidado. É essa justiça que eu estou esperando. Os sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos aqui na Rede TV não param e você precisa continuar assinando para concorrer a prêmios incríveis, investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas-feiras sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000 e todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E tá achando que acabou? No final da promoção você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então corre, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e se for cliente da Caixa ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. E aqui no Brasil, o sistema de saúde de Manaus entrou em colapso por causa do avanço de casos da Covid-19. Com hospitais lotados, pacientes devem ser transferidos para atendimento em outros estados. O aumento das internações gerou uma crise de abastecimento de oxigênio. Cilindros passaram a ser transportados com extrema urgência em carros particulares dos profissionais de saúde. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o desespero das pessoas.
Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. Nos últimos dias, a capital recebeu oxigênio de outros estados em aviões da Força Aérea Brasileira, mas hoje a entrega foi paralisada. A previsão é de que até domingo sejam enviados quase 400 cilindros de oxigênio para suprir a demanda do estado. Como medida de urgência, mais de 200 pacientes da rede pública com quadro moderado de Covid-19 devem ser transferidos para tratamento em Goiás, Piauí, Maranhão, Brasília e no Rio Grande do Norte. Todas as atividades, exceto serviços essenciais, estão proibidas de funcionar em Manaus. O governador Wilson Lima, do PSC, decretou toque de recolher na cidade. Estamos também decretando o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas entre 19 horas e 6 horas da manhã, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida. E aí teremos o funcionamento de farmácias, mas para entrega de delivery, né, de entrega por demanda, a circulação de pessoas que trabalham em áreas estratégicas e essenciais, como saúde, segurança pública. A Justiça Federal também suspendeu as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no Amazonas. A primeira etapa do exame estava marcada para domingo. Ontem, Manaus bateu pela 4ª vez no mês o recorde de enterros por dia. Foram 198 sepultamentos num só dia, 87 deles com a Covid-19 como causa declarada. Números maiores do que os registrados no começo da pandemia. No estado, mais de 5.800 pessoas morreram por causa da doença. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 7.339.000 pessoas estão recuperadas da doença. Outras 777.000 permanecem em acompanhamento. O país acumula 207.000 mortes ocasionadas pela doença. E depois de uma reunião com o ministro da Saúde, prefeitos afirmaram que a vacinação contra a Covid-19 vai começar na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro. 5 milhões de brasileiros devem ser imunizados até o fim do mês. 10 horas da manhã do dia 20 de janeiro. Esta deve ser a data de início da imunização dos brasileiros contra a Covid-19. O anúncio foi feito por prefeitos que participaram de uma reunião fechada com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. 130 prefeituras participaram do encontro, a maior parte virtualmente. Embora tenha sido mencionado a data do dia 20 às 10 da manhã, essa data está pendente desses dois fatores, né? Da logística de voo e da aprovação da Anvisa. O voo citado pelo presidente da Frente Nacional de Prefeitos saiu hoje do aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Recife. Amanhã à noite, com um dia de atraso em relação ao plano inicial, devido a questões logísticas, ele segue para a Índia. Do país asiático virão 2 milhões de doses da vacina de Oxford, produzida pela AstraZeneca. A expectativa é que a aeronave esteja de volta ao Brasil entre domingo e segunda-feira. Nos próximos dias, o imunizante vai começar a ser produzido pela Fiocruz aqui no Brasil. Em relação à aprovação de uso emergencial, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reúne no domingo para decidir tanto sobre o imunizante da AstraZeneca quanto sobre a Coronavac, que já possui 6 milhões de doses importadas em solo brasileiro, prontas para uso. No país, a vacina será fabricada pelo Instituto Butantan. Se os dois imunizantes forem aprovados, 8 milhões de doses vão estar disponíveis e 5 milhões de pessoas serão vacinadas até o final do mês. A diferença entre os números ocorre porque a Coronavac demanda 2 doses em um intervalo de 3 semanas. Já o reforço da vacina de Oxford pode ser feito em 3 meses. Segundo os participantes da reunião no Ministério da Saúde, as vacinas serão distribuídas proporcionalmente entre todos os municípios brasileiros. Não é verdade que serão apenas capitais. As vacinas serão distribuídas com 3 critérios. Primeiro, idosos em instituição de longa permanência. E a segunda, devem ser imunizados 70% dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente. São esses os critérios. Os prefeitos pediram muito por profissionais da educação.
esses profissionais da educação devem receber até abril. Até abril. Até abril, o Brasil, o cronograma é que nós tenhamos 80 milhões de doses de vacina, somados o que terá em janeiro, fevereiro, março e abril. Para os primeiros meses de imunização, agulhas e seringas também estariam garantidas. As cidades se mostraram preparadas para essa vacinação, mas o Ministério disse que qualquer município que tenha necessidade pode entrar em contato com o contato que nós deixamos, que o Ministério estará mandando as seringas nesse final de semana, sábado e domingo. Os municípios estarão recebendo os insumos necessários para fazer a aplicação da vacina. Quando a vacinação começar, a imunização contra a Covid-19 no Brasil deve seguir a mesma logística das demais campanhas já existentes. Hoje, o país tem mais de 20 imunizantes no calendário de vacinação. 3 instituições são responsáveis pelas produções: Instituto Butantan, em São Paulo, Fiocruz, no Rio de Janeiro, e a FUNED, em Minas Gerais. Por ano, são cerca de 300 milhões de doses aplicadas em mais de 36 mil postos de atendimento para atender toda a população brasileira. O Programa Nacional de Imunizações existe há quase 50 anos e organiza a distribuição das vacinas pelo país. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, compra as doses dos fabricantes e disponibiliza aos estados em cerca de 270 unidades de conservação espalhadas no Brasil. Desses grandes centros, as vacinas são distribuídas aos municípios. Cada estado coordena a logística e as demandas para cada região. Um ponto importante é o transporte, sempre em temperatura adequada. No caso da vacinação contra a Covid-19, essa locomoção será feita por vias aérea e terrestre. Neste segundo caso, o governo já conta com uma frota de 100 veículos com baús refrigerados. A meta é aumentar para 150 até o fim de janeiro. Qualquer desvio de temperatura, ou seja, a vacina que não foi acondicionada adequadamente desde a sua fabricação até a aplicação no braço de alguém, ela pode sofrer perda da sua potência. Para manter a temperatura das vacinas, equipamentos como este são usados durante o transporte dos imunizantes. Ele é acoplado ao baú de carretas para manter a refrigeração. Por segurança, tudo é controlado e monitorado de forma remota em tempo real. O transportador, o dono e o fabricante conseguem ter todo o monitoramento da sua carga. Então, ou seja, a temperatura, se tem abertura de porta no caminhão, onde está fisicamente, ou seja, o controle total da carga. Além disso, seringas, agulhas, algodão e material de descarte em cenário de rotina ficam por conta dos estados e municípios. Já para a vacinação contra a Covid-19, estão a cargo do governo federal, mas alguns estados se anteciparam e já compraram também. São Paulo é um deles. Todos esses processos fazem parte do programa de vacinação do país, que também conta com as campanhas anuais realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Entre os exemplos estão a campanha nacional contra a gripe e da multivacinação, que é a antiga poliomielite. Há ainda campanhas pontuais, como as de sarampo e febre amarela, em épocas de surtos e epidemias. E a imunização contra a Covid-19 vai seguir o mesmo rito dessas campanhas, começando pelos grupos prioritários. De acordo com o governo, as 3 primeiras fases de vacinação incluem os seguintes grupos. Primeira fase: trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais que vivem em asilos, população indígena, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. Na segunda fase, pessoas de 60 a 74 anos. E na terceira fase, pessoas com comorbidades. Ainda não existe um cronograma definido para o restante da população. O que vai ser diferente nessa campanha, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, é o registro das doses aplicadas. O Ministério da Saúde vai associar o nome do paciente a qual vacina ele tomou. Isso para que a pessoa vacinada receba a segunda dose referente à primeira, já que o país vai trabalhar com imunizantes de laboratórios diferentes. Além disso, como as vacinas serão utilizadas nesse primeiro momento em caráter emergencial, será preciso fazer um acompanhamento das possíveis reações adversas. O objetivo é identificar se nestes casos há relação com a vacina ou não.
E assim que a Anvisa der o aval para o uso definitivo dos imunizantes, os estados vão receber as doses simultaneamente em 3 ou 4 dias do anúncio, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A expectativa do governo é concluir a vacinação de toda a população em 16 meses. O Ministério da Saúde anunciou que serão disponibilizados 354 milhões de doses de vacinas em 2021. Entre elas, as da AstraZeneca, através da Fiocruz, e a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e que teve uma eficácia global de 50,38%. O governo ainda negocia com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Moderna e Pfizer, dos Estados Unidos, e Bharat Biotech, da Índia. O Brasil está pronto para iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19. O Brasil é um país continental, que precisa muitos detalhes na vacinação de populações distantes, ribeirinhas, em matas, mas nós temos essa experiência. Nós vacinamos, por exemplo, anualmente, 1/3 da população brasileira com a vacina de gripe em 3 meses. Entre abril e julho, nós fazemos a vacinação da população brasileira, de 1/3 da nossa população, em um curto período de tempo. Temos muita expertise. Nenhum país do mundo com essa população realiza uma vacinação com tanta cobertura vacinal, com tanto sucesso como nós. Se nós não soubermos fazer campanha de vacinação, ninguém no mundo saberá. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje pela manhã ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para realizar exames de rotina. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o presidente está bem. E esses procedimentos foram feitos devido às últimas cirurgias que Jair Bolsonaro realizou. No fim do ano passado, Bolsonaro foi submetido a uma intervenção para a retirada de um cálculo renal. Antes, ele havia passado por outras intervenções por causa do atentado que ele sofreu em 2018 durante a campanha presidencial. A Prefeitura de São Paulo anunciou o retorno das aulas presenciais na cidade a partir do dia 1º de fevereiro. As escolas vão funcionar com 35% da capacidade. A rede municipal segue o cronograma estadual. Os alunos voltam dia 15, já os professores em 1º de fevereiro, para o preparo das aulas. A decisão foi tomada com base no inquérito sorológico, a amostragem que a Prefeitura da capital faz para acompanhar a evolução dos casos de Covid-19. O estudo apontou que não há evidências de que as crianças sejam potenciais transmissoras do vírus. Mas o retorno escolar será com cautela, seguindo os protocolos sanitários e com 35% de ocupação da sala de aula. Os familiares podem optar pelo retorno das crianças ou não. Então a gente vai fazer essa pesquisa com os familiares e esta semana também servirá para organizar a escola no que diz respeito ao atendimento das crianças. Alunos, professores e funcionários do grupo de risco vão continuar em casa. As aulas presenciais serão adaptadas para a transmissão online. Com computador, projetor e caixa de som, facilita a aula do professor, ele vai poder tornar mais dinâmica a sua aula, mas além disso permite que ele transmita essa aula e coloque na plataforma para os alunos que não estejam de forma presencial. Foi feito também formação dos professores, elaborado um protocolo e uma formação baseada no protocolo de segurança, em parceria com a Unifesp e a SPDM, e o outro em parceria com a Secretaria da Saúde de autocuidado pessoal. A Secretaria de Saúde vai monitorar a rede municipal com a seleção de escolas padrão, que serão escolhidas de acordo com a localização e terão uma unidade básica de saúde como referência. E ainda falando da cidade de São Paulo, a chuva forte da tarde de hoje na capital paulista provocou alagamentos e quedas de árvores. A repórter Estela Freitas fala com a gente ao vivo e tem as informações. Boa noite, Estela. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Pois é, mais um dia de chuva forte em São Paulo. O Corpo de Bombeiros atendeu a 20 chamados para enchentes e 21 para quedas de árvore no período da tarde. A cidade toda de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos. Segundo o levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE, a Zona Norte foi a mais afetada pela tempestade. Na região de Pirituba, uma enchente acabou destruindo uma feira. Algumas pessoas
pessoas ficaram ilhadas e outras ainda tentaram salvar barracas, mas não teve jeito. A força da água acabou arrastando veículos, caixotes e uma grande quantidade de frutas, verduras e legumes foi perdida mesmo. E na Casa Verde, algumas ruas e avenidas acabaram ficando alagadas também. Motoristas tentaram enfrentar a enchente, mas alguns ficaram parados ali no meio. A Defesa Civil e a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, precisaram interditar algumas vias por questão de segurança. E lá também a força da água acabou arrastando objetos como um banheiro químico e uma caixa d'água. Aqui em Osasco, na Grande São Paulo, também várias vias acabaram ficando aí intransitáveis, o que causou um enorme congestionamento. A situação só melhorou depois das 4 horas da tarde. Estela Freitas, ao vivo de Osasco, para o Rede TV News. Obrigada, Estela. Vamos saber então qual é a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A sexta-feira vai ser um dia instável e com previsão de chuva em praticamente todo o Brasil. E o temporal que caiu hoje à tarde aqui em São Paulo deixou a cidade em estado de alerta. Em pouco tempo de chuva, vários córregos transbordaram, pessoas ficaram ilhadas e ruas alagadas. Amanhã essa chuvarada deve continuar em todo o Sudeste, só que com mais força e no período da tarde em São Paulo e também em Minas Gerais. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo também chove, só que com menos força. No Nordeste, a previsão é de chuva em boa parte do interior. O sol aparece nessa faixa que está em amarelo, chove no litoral e os maiores acumulados se concentram no sul da Bahia. Já no sul do Brasil, o dia será quente no Rio Grande do Sul e no Paraná e Santa Catarina, a previsão é de chuva no período da tarde. No centro-oeste, o dia será nublado, cinzento e com chuva a qualquer hora do dia. Em Campo Grande, os termômetros registram 28 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais constatou que a queda da poluição por causa do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 impactou diretamente na redução de raios na capital paulista neste verão. Porém, ainda assim, eles são perigosos e em dias chuvosos é preciso redobrar os cuidados. Sabe aquela história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Esquece, porque ele pode cair sim. Aliás, nessa época do ano é difícil encontrar uma região onde esses clarões do céu não se repitam durante as tempestades. E quando o assunto é raio, nenhum país do mundo está à nossa frente. São cerca de 78 milhões de descargas elétricas por ano no Brasil. Um deles acabou dando um susto daqueles no vereador José Omar de Oliveira, que fazia um vídeo da chuva em Manduri, no sul de Minas Gerais. Acompanhado de um amigo, o parlamentar gravava o céu com o celular quando a descarga elétrica caiu perto dele. 2 amigos do Anderson não tiveram a mesma sorte. Eles foram atingidos por um raio na zona rural de Santo Antônio do Itambé, região central de Minas Gerais, enquanto trabalhavam. O Anderson também foi atingido, mas foi o único que sobreviveu. O raio me arremessou para trás, me jogou uns 3 a 4 metros para trás. Eu caí, eu acordei meio assim com dor, muita dor na cabeça, na hora, assim, uma dor terrível. Só tenho que agradecer a Deus por tudo, por estar aqui vivo. Apesar deles estarem mais presentes nesta época do ano, um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, concluiu que a incidência de raios teve uma redução significativa aqui na capital paulista. Os pesquisadores analisaram dados de descargas atmosféricas de 20 de março a 2 de abril de 2020. Coincidentemente, no mesmo período em que houve queda de 20% da poluição na cidade de São Paulo. Comparado com anos anteriores, neste mesmo período, a porcentagem de descargas elétricas que atingiram o solo variaram de 40% a 63%, enquanto que neste ano, com o isolamento social, apenas 4% atingiram o solo. Ainda não se sabe ao certo como a poluição afeta os raios, mas este especialista garante que existe uma forte relação entre as duas coisas. A tendência é que a poluição aumente a incidência de raios. Isto porque a poluição favorece a formação de gotículas, passagem das gotículas de água para gelo dentro das nuvens. E aí, com mais gelo,
você tem mais choques de partículas, mais eletricidade, mais raios. Mas o que fazer para se proteger durante uma tempestade? Os para-raios realmente funcionam? A proteção do para-raio não é 100%, então ainda existe um risco mesmo havendo para-raio. Dentro da residência, você está mais protegido que ao ar livre, mas ainda você deve seguir algumas recomendações. E quais recomendações? Evitar de ficar em contato com qualquer objeto ligado à rede elétrica ou à rede telefônica. Exemplos: ficar encostado numa geladeira, tomar banho no chuveiro elétrico, falar no telefone com fio e assim por diante. Em meio a especulações sobre a demissão do presidente do Banco do Brasil, a instituição divulgou um comunicado em que afirma não ter sido informada pelo governo sobre a saída de André Brandão. Ao ser questionado sobre esse assunto, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a questão é discutida entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Não recebi nenhuma informação extra a respeito do assunto, né? É uma questão que está sendo debatida aí pelo presidente e o ministro da Economia. Eu acho que houve uma comunicação, né, talvez deficiente do banco nisso aí, né? Porque normalmente as pessoas que iriam sair eram pessoas que já tinham completado o seu tempo para se aposentar, né? Essa é a realidade. Tá? Talvez pouquíssimas pessoas tivessem, vamos dizer, um rebaixamento de cargo e não pudessem se aposentar, mas eu acho que a maioria iria se aposentar, eu acho que é isso aí. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.